Boa noite, estamos começando a gravação da aula de hoje, esse primeiro encontro do curso de Grego Clássico e Koiné, um curso de extensão promovido pela Universidade Federal do Ceará, pelo Núcleo de Cultura Clássica, no CLAS. Aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento. Este é o primeiro encontro do curso de grego no nível avançado, aqui no que a gente chama de grego 5. Esse curso ele vai ter, no nível avançado, ele vai ter 2 semestres, que eles seguem o calendário da UFC. Então, se você tem assim, quer saber assim, até quando vai esse semestre, né? Você vai na página do calendário acadêmico, né, da UFC, o calendário universitário da UFC, e você pode ver lá quando é que começa e termina o semestre 2006.1 e quando é que começa e termina o semestre 2026, perdão, 2026.2, que é o que a gente vai fazer. Então, a gente espera que vocês façam esse semestre, né, o de grego 5, e aí a gente espera que todo mundo conclua tendo feito as atividades, tá entendendo? E volte lá no finalzinho de agosto, o começo de setembro, para ter aula de novo no grego 6 até o finalzinho do ano. Vocês estão entendendo como é que é? Porque talvez vocês tenham ficado com dúvida, assim, mas é só um semestre? Não, é porque esse semestre está começando, mas espera-se de vocês que vocês façam os 2 semestres para ter o certificado de grego clássico e koiné no nível avançado. Bom, aí a gente está aqui trabalhando hoje com o capítulo 21 do método Atenas-de. E o título do capítulo é Reeclesia. O Rogério, que estava falando com a gente, talvez tenha uma interpretação koiné desse termo, né? Reeclesia. Qual seria a interpretação? Igreja. A igreja. A igreja. E qual seria uma interpretação clássica desse termo? Bom, eu chamaria de ajuntamento ou comunidade. Pode ser, mas com a nossa história, ela se passa ali ao redor de Atenas, no século V a.C. Você está falando de assembleia? Isso, exatamente. Maravilha. A Eduína também respondeu. Isso. Então, no contexto aqui, a eclesia seria uma assembleia dos atenienses. Oi? Perdão, professor, foi aqui, perdão. Tudo bem. Sim, então é eclesia, né? O termo aqui no contexto aqui seria eclesia, mas também no contexto do koiné seria igreja, né? Ajuntamento, comunidade, né? Então, na verdade, também significa essas coisas também no grego clássico, mas para a gente que está acostumado com o contexto de votação, de políticos, né? A gente pensa, né? A gente traz mais assim informações, né? Quando a gente pensa na palavra assembleia, né? Sim. Aí aqui, tá vendo? Vocês estão vendo essa paisagem? Eu não sei se dá para ver direito. O que vocês conseguem ver aqui nessa paisagem? Um templo à esquerda, lá em cima. Um templo à esquerda, lá em cima. Isso, tem um templo. E aqui, à direita,
tem assim como se fosse uma escada, né? Vocês estão vendo? Como se fossem bancos. Sim. Isso aqui era uma coluna não, uma colina, né, lá em Atenas, que era famosa por reunir uma assembleia. O nome dessa colina é Pínix. Tudo bem? Aí, agora, tem uma legenda. Sempre vai uma imagem e uma legenda. Você pode ler, assim, em voz alta, Rogério, a legenda? Sim, senhor. Prosten, Picna, Speudosin, Hina, Reis, Den, Eclesia en Cairo, Parosim. Isso. Então, traduzindo, né? Viviane, você traduziu a legenda? Professor, eu comecei a traduzir. Eu estou com minha voz muito pouca hoje. Tá Eu bom. comecei a traduzir o texto. Então, apressados para a Pykna. Não, peraí. Para chegar em bom tempo na eclésia, apressaram-se. Aí parou, sim. Para estar em bom tempo na assembleia, apressaram-se para a Pykna. A gente chama de Phoenix. Phoenix. A gente chama de Phoenix em português. Ok. Era Hoje, infelizmente, eu o normal não vou ter condições de ler. seria a gente chamar de pínica, mas a gente não chama de pínica, a gente chama de Phoenix. Uhum. Se a gente tivesse seguido a lógica do português, a gente chamaria de pínica, ou melhor, de picna. Mas a gente fez uma derivação assim, como é que se diz? Uma derivação. Esqueci agora o termo. É uma derivação que não é assim comum, popular, né, da palavra. É, foi a gente derivou. Não, assim, é quando você cria uma palavra assim direto do latim ou direto do grego, sem passar pelo português propriamente dito, sem sofrer as mudanças populares do que a língua passa com o passar do tempo, sabe? Não, não é idiomatismo, seria uma derivação assim, intelectual não assim, científica, alguma coisa assim é o termo, mas me fugiu agora a cabeça. É por isso que é Phoenix. Pode ser transliterar, mas o problema é porque a gente aqui seria porque normalmente, vou explicar, quando a palavra vem, ela vem para o português do modo comum, do modo popular, ela vem pelo o acusativo. Então ela seria picna. Seria igual a essa aqui, talvez picna com C, picna, Picna, seria assim, picna, se fosse popular. Mas como ela vem assim, de uma forma que não é direta, é uma forma indireta, sei lá, aí se diz Phoenix. Você usa o nome nativo.
Rogério, tá tocando o telefone aí. Você desliga aí o seu microfone. Pronto. Continuando. Sim. Então, depois eu lembro aí qual era o termo que eu estava tentando lembrar, mas era mais ou menos isso que eu queria dizer. Todas as palavras, quando elas vêm assim passam por um processo natural do latim ou do grego para o português, elas costumam vir pelo caso acusativo e não pelo caso nominativo. Isso acontece um pouco diferente em cada língua. No inglês, normalmente usa o nominativo. No italiano, também usa o nominativo. Tá dando para compreender? Mas no português, eu acho que no espanhol também se usa o acusativo, nessa derivação mais comum. Aí aqui, continuando. Aí você disse, Viviane, que a frase era eles se apressaram. Mas aqui acho que só não é passado, aqui é só presente. Eles se apressam para a Phoenix, né? Em português a gente vai chamar de Phoenix, para estarem presentes no, na Assembleia a tempo, no tempo correto, no tempo apropriado, né? En Kairoi, com a pronúncia mais assim clássica, né? Prosten Picne para Phoenix Speudusin. Eles se apressam. Rina para que eisten Ecclesia, aí na Assembleia em Kairoi, no tempo certo, no tempo apropriado, a tempo, paróssim, estarem presentes. Esse paróssim é um exemplo de subjuntivo, é um presente do subjuntivo. Ele aqui ele está sendo está fazendo parte de uma oração subordinada, né? Final, de propósito. Então esse eis, essa conjunção aqui, não sei se a conjunção é preposição, eis, talvez a gente classificasse como conjunção. Eis, mas melhor, eis não. Rina, me desculpe. Rina, a gente classifica como conjunção. Rina vai fazer com que o verbo, né, fique no subjuntivo, né? Paróssim. Então, dando a ideia de finalidade, né? Para que estejam presentes, ou para estarem presentes. A tradução em português nem sempre vai precisar estar no subjuntivo, né? Às vezes você vai poder traduzir pelo infinitivo. Tudo bem? Aí uma das coisas que marca o subjuntivo é uma vogal longa, assim, uma vogal temática longa. Então aqui tem um paróssim, esse ômega, né, com um circunflexo em cima, né, é uma marca, né, de subjuntivo. Tudo bem? Diferente do espeuducin. Espeuducin tem um ômicron, né? Espeuducin. Ômicron Y ali, que é assim, estaria no presente, né, do indicativo. Se a gente fosse mudar para o subjuntivo, seria speudossi.
com ômega no lugar do ômicron Y. Só hipoteticamente, né? Não tem contexto para isso. Continuando. Aí, normalmente, a gente lê o vocabulário, ele dá sempre um vocabulário para que seja aprendido naquela semana. Então, vocês vão ter que aprender esse vocabulário nesta semana. Alguns anos atrás, o professor Márcio fez algumas traduções que eu não consegui ainda revisar do Atenaze, seguindo a segunda edição. Eu uso a terceira edição do Atenaze, mas o Márcio usou a segunda edição para poder fazer essas traduções que ele fez. E eu compartilho com vocês porque a minha falha é não ter tido tempo ainda, acho que ninguém teve, para poder atualizar essas traduções aí. A parte gramatical que muda só, Edwina. A Edwina perguntou se os textos mudam muito e eu respondi só a parte gramatical. Não, os textos continuam os mesmos. O que mudou foi assim a parte gramatical, ela foi melhorada, né? Foi dado mais exemplos, né? E aí por isso é mais interessante às vezes você ler, né? Se você quiser ler a parte gramatical na terceira edição, mas você vai ler também a parte gramatical que o Márcio traduziu a partir da segunda edição. Não é. Se você consegue ler em inglês, você vai ler os dois. Mas eu disponibilizo aqui, né, as traduções que o Márcio fez para que vocês todos possam ler, né? Não tenho nenhuma desculpa dizer, eu não sei ler inglês ou alguma coisa assim. O Márcio fez, né, a tradução e você pode consultar suas próprias gramáticas também, né, no assunto, né? Você já pega o assunto, né? Qual é o assunto? É subjuntivo, né? Vamos ler nas gramáticas que você tiver o que é que tem sobre subjuntivo. Aí, então, aqui o que eu estava dizendo era, vocês precisam estudar nessa semana esse vocabulário aqui e tentar... Quem nunca estudou esse método aqui, você tem que tentar aprender, né, essas palavras essa semana. Essas palavras que estão no vocabulário. Você vai usar os seus métodos aí de melhor... Espero que você leia várias vezes o texto e que leia também o vocabulário várias vezes para poder ir pegando o significado das palavras. Aí, agoreo, ou agoreo, eu falo em assembleia, de forma mais geral eu digo. Anagnosco, anagnosomai, anegnon, eu leio. Ele aqui ele dá algumas formas, ele aqui ele dá o presente, o futuro, né? E anegnon é para ser acredito que seja o aoristo. Continuando, mas às vezes ele vai dar 6 formas. As 3 primeiras são essas: o presente, o futuro e o aoristo. Buleo, buleuso, e buleumai. Aí aqui, bebuleuca, bebuleumai, e buleuten. Aí ele dá mais 3 formas, que ele dá o perfeito ativo, ele dá o perfeito médio passivo e ele dá o aoristo passivo, o aoristo passivo. Quando ele dá 6 formas, ele dá essas formas.
Aí aqui, eu delibero, eu planejo. É o significado aqui desse verbo, buleu. Ele se parece um pouco com bulomai, que significa eu quero, eu desejo. Mas bulomai, ele é um verbo depoente. Ele só tem, assim, tipo uma raiz em comum. Tudo bem? Esse aqui tem a ver com bulé, bulé no sentido de um conselho, né? Um grupo reunido, né? Para poder decidir alguma coisa. Aí aqui, tio, tiso, etisa, tética, tetimai, etiten. Ele eu sacrifico, eu ofereço sacrifícios. Então aqui seria o presente, o futuro, o aoristo, o perfeito médio passivo e o aoristo passivo. Novamente, ele deu as 6 formas. Às vezes ele vai dar 6 formas e chega um ponto no curso que ele começa a dar 6 formas de verbos que já apareceram antes, mas não tinham aparecido nas 6 formas. E aí ele fica reunindo os verbos em grupos que têm assim, características semelhantes no final da raiz ou outras características, e ele vai dando as 6 formas dos verbos. Ele chama de formas principais. Aí aqui continuando. Polemeo, eu faço guerra, eu vou para a guerra. Proqueimai, proqueisomai. Mais dativo, né? Ele rege o dativo, vai ter um complemento no dativo. Eu me coloco diante. Então você vai acabar dizendo assim, diante de alguém, diante de alguma coisa, né? Isso aqui é um composto do verbo queimai, mais essa preposição pro, que é diante, né? Aí aqui, psefizomai, psefiumai, psefisamen, psefismai. Eu voto, né? Então, dá a ideia de que você vai colocar um pedaço de jarro dentro de um vaso. Você vai escrever uma coisa num pedaço de jarro e vai colocar dentro de um vaso. Tá dando para entender como é que era esse voto? Esse voto aqui? Porque depois vocês vão ver uma outra palavra que é votar com a mão, que é assim, levantar a mão votando. Essa aqui não é. Essa aqui é você pegar um pedaço assim de jarro e escrever um negócio e colocar dentro de um jarro para poder votar. Aí aqui os nomes aqui substantivos, rearqué, tesarqués, vai dar a ideia de começo, princípio, mas também vai dar a ideia de governo, império. Nesse texto vai aparecer nesse sentido de império, né? Porque o que acontece é o seguinte, Atenas, depois das guerras médias ou medo-persas, ela meio que começou a dominar sobre as outras cidades gregas. E aí elas meio que criou um império que vai acabar provocando a Guerra do Peloponeso, onde as cidades lideradas como de Esparta e Corinto vão guerrear, né, contra Atenas. Aí continuando aqui, reclesia, tes eclesias, aqui no texto aqui vai ser o sentido de assembleia. Ro presbis, tu presbeos, aqui vai aparecer no texto com o sentido de velho, embaixador.
e normalmente aparece no plural. Roi presbes, tom presbeon. Existe uma outra palavra, presbites, que é mais traduzida como ancião, né? Mas esse aqui, Ropresbis, ela aparece no, numa peça de teatro, numa comédia chamada Acarnenses, que seriam os habitantes do demo de Acarna, do comediógrafo Aristófanes. Então, ela é considerada, né, uma forma mais poética do que presbites. Tudo bem? É só para, se vocês encontrarem, né, saberem que essa forma aqui ela é mais rara, né? Essa forma aqui é mais poética, não é a forma mais comum, a forma mais koiné. Aí agora aqui, continuando, rhetor, tu rhétoros, é um orador, um político, né? Alguém que fala, né, na assembleia, tenta convencer, né, as pessoas. Aí os adjetivos aqui, mirioi, miriai, miria, é um adjetivo, para a gente poderia chamar de um numeral também, mas ele acaba sendo um adjetivo porque ele tem os três gêneros, masculino, feminino e neutro, tudo no plural, né? E ele significa 10 mil, né? 10 mil homens, 10 mil mulheres, 10 mil coisas. E existe uma outra palavra muito parecida, que é mirioi, miriai, miriai, miria, que é inumerável, incontável. Basicamente porque na antiguidade, com você 10 mil era meio que o limite. Hoje em dia a gente está começando a contar trilhões, né? Estamos falando de trilionários, ou trilhardários. Como é que é? Trilionários, como é que a gente chama? Como é que a gente chama pessoas assim, tipo o Elon Musk? Trilionário? Mas né, na antiguidade, né, qual era o número que era grande? Era 10 mil. Então você tem assim, tipo na China ou Japão, né, palavras para dizer 10 mil. O que para a gente na modernidade é estranho, né? Assim, tipo, como se 10 mil fosse o número maior que a gente tivesse. Vocês estão compreendendo? Tranquilo? Aí aqui também, neos, nea, neon, significa novo, jovem, né? Que a gente tem, né, palavras como neoliberal, né? E que outras palavras a gente tem com neo? Derivadas com esse radical? Neoclássico, neolítico. Pois é, então, neos, aqui a gente vai usar, né, quando usa no masculino e no feminino, né, a gente vai usar muito no sentido de pessoas jovens, né, se opondo, né, a pessoas mais velhas, né. Neandertal. Neófitos, boa. Aí aqui, preposições. Aí tem essa preposição nova aqui que apareceu, né, vai aparecer neste capítulo, que é Rêneca, que ela rege, né, o genitivo, que dá a ideia de por causa de. E aí ela vai ser uma forma de dizer porquê junto com um outro pronome, né? Você junta ela e põe um outro pronome depois para dizer porquê,
né? Mas é por causa de quê? Vocês estão entendendo? Aí é aqui, continuando, conjunções. EAN é um si, mas ele rege o subjuntivo. Vocês já tinham visto, né, o, um outro si que era regiu o modo indicativo, né? Qual era o outro si? Ei, isso mesmo. Gabriel nem estudou com a gente, mas tá, já sabe, já. Então, o EI, ele rege o modo indicativo, né? Ele dá mais certeza, né? EAN, ele rege, né, o subjuntivo, então é mais irreal, né? É uma condição mais irreal. EAN. E mais, às vezes, também mais indeterminada, no sentido de em qualquer tempo, ou em qualquer lugar, ou qualquer pessoa. Vocês estão entendendo? Essa indeterminação. Isso a gente vai ver mais para frente. Mas vocês vão ver que esse EAN vai dar uma indeterminação também. Aí o RINA, ele também vai reger o subjuntivo, né, o modo subjuntivo. Ele vai dar a ideia de finalidade, de propósito, para quê, a fim de quê, né? O RINA. Aí aqui, nomes próprios, substantivos próprios, né? Aqui nós temos Roi Peloponesioi, Tom Peloponesion, que é os Peloponésios, que seriam, né, os habitantes, né, da península, né, de Pelops. Pelops é uma figura mítica, né? E aí o Peloponeso, ele é uma península, mas aí ele é chamado como se fosse a ilha, né, de Pelops. É isso que significa, né, o Peloponeso, né? Na verdade, ele não é uma ilha, ele é uma península, né? Ele se estende assim, né, para dentro do mar, né? Mas ainda é ligado por terra, né? À terra, né? Ao continente, melhor dizendo. Então, a Pelops é uma história, é um herói, um personagem mítica assim que forma uma família, né, antiga, né, na mitologia grega, né. E eu acho que tem uma maldição familiar também. Mas agora eu não vou conseguir contar a história completa para vocês. Talvez amanhã eu já vou ter lembrado e eu falo um pouquinho sobre o Pelops para vocês. Mas fica aí uma palavra para vocês pesquisarem, Pelops. Quem foi Pelops? Qual era a família dele? Qual foram os problemas que tiveram a família dele? Aí, Repinix, Repinix, Thespinikos, a Pinix, a colina em Atenas na qual aconteciam as assembleias. Aí, em Atenas, houve mais de uma assembleia diferente, em termos assim de votação, né? E haviam também diferentes lugares onde as pessoas conversavam e debatiam as coisas. Mas essa aqui, né, é uma dessas assembleias, né? A Assembleia da Phoenix. E eu falo Phoenix, mas talvez até eu esteja pronunciando errado. Talvez a pronúncia seja Phoenix. Phoenix. Mas como é uma palavra tão assim comum que eu quase não digo, né? Me perdoem se eu estiver pronunciando errado. Viu?
Continuando aqui. Assim, agora a gente vai fazer uma leitura aqui rápida do texto. Deixa eu ver aqui. Se for a gente tivesse mais tempo, eu pediria para vocês lerem em voz alta, mas como a gente tem pouco tempo, deixa eu ler hoje, tá bom? Continuando. O Poloi, Dysteron, Anastas, Rodicaiópolis, Toi Filipoi. Aí, não muito tempo depois, né, tendo se levantado de Seópolis, para o Filipe, Anastete, ó pai, Éfer, disse, se levante, ó filho, ó rapaz, Kairos garesti por eu estai, pois é hora de partir, é hora de viajar. Eu tis speudomen prosten polem. Portanto, por isso, nós devemos nos apressar, né, imediatamente para a cidade. Hormessantes dioligo polois enetincanon auturgois Atenas de Poreumenos. Aí, partindo eles, então, em pouco tempo, encontram muitos agricultores viajando para Atenas. Roum de Caiópolis, Gerontine, Titine, Proscoressas, Proscoressas, Roingus autu ebadizen, Eretotinos, Eneca tossutoi Atenas de Speudusin. Então, né, o Diciópolis, né, tendo se aproximado, né, de um certo velho, né, de um certo ancião, né, que caminhava perto dele, perguntou por causa de que, né, tantos se apressavam para Atenas. Rodê, ti leges, ó antrope, Éfer. E ele disse, o que dizes, ó homem? Ara tuto agnoeis, roti temero ecclesia genesetai. Acaso não sabes isso? Acaso ignorais isso? Que hoje haverá uma assembleia acontecerá? Pantes prostoasti speudomen tuto Reneca. Hina ente ecclesia ton retoron acuomen. Então, todos para a cidade se apressam, a todos para a cidade, todos nós nos apressamos para a cidade por causa disso, para ouvirmos na Assembleia os oradores, os políticos. Pragmatagar megistaton demoi, toi demoi, prokeita peri hon cre buleustai. Pois, né, grandes coisas, né, estão diante do povo, sobre as quais é necessário decidir, né, deliberar. Rode de Caiópolis, a latina de prokeitai toi demoi ogeron. E o Diciópolis, né, disse, né, para o velho, né, mas o que, né, está diante do povo, ó velho? Rode, alá tis tuto agnoei,
Roticré buleustai poteron polemon poisomethá prostus peloponesius ten eirenen sossomen. Aí, e ele, né, o velho, né, disse, né, mas quem ignora isso, quem não sabe disso, que é necessário deliberar se faremos guerra faremos contra os peloponésios ou salvaremos a paz, manteremos a paz. Ten eirene sossomen. Vocês conseguiram acompanhar a minha leitura do primeiro parágrafo? Como é que foi? Todo mundo tranquilo? Teve alguma palavra aí que vocês ficaram em dúvida? Porque eu não... Às vezes a gente volta. Se vocês precisarem, a gente volta. Mas é interessante que vocês releiam, né? Para amanhã também, esse texto. Aí aqui, continuando, o segundo parágrafo. Rodei de Caiópolis e o de Ceópolis, né? Disse, né? Oi. Sim, precisa revisar, né, Gabriel? Bom, é o assunto da semana, né? Se você já estudou, mas vai ter que revisar nessa semana também. Continuando. Rodei de Caiópolis e o de Ceópolis, né? Alatineon egeneto. Mas o que de novo aconteceu, né? Palaigar ectroi eisin hoi peloponesioi alukeis polemon catestemen alamenusin respondai pois, né, os peloponésios são inimigos, né, desde antigamente, são velhos inimigos, palai ectroi, mas não entram em guerra, né? Não entramos em guerra, né? Porém, permanecemos na paz, nas tréguas. Essa frase é meio difícil de traduzir. Permanecemos, as tréguas permanecem, respondai, aqui está no sentido de as tréguas, a paz, né? Os peloponésios são inimigos, mas eles estão fazendo uma trégua, né, com Atenas, não estão entrando em guerra contra eles. Sim, guardamos os tratados de paz, pode ser uma boa tradução. Aí aqui, continuando. Ti nin gedei perito polemo diacrinei. Por que, então, agora mesmo, é preciso decidir sobre a guerra, né? Julgar a guerra, sobre a guerra, julgar a guerra. Discriminar, decidir, julgar, né? Diacrinei. Né? Perito polemo, a respeito da guerra, né? Rodegueron, e o velho. Alacaituto agnoeis, roti presbeis neosti, empempsan, roi laquedaimonioi, roi tauta eipon. O velho disse, né? Mas também isso você ignora, que embaixadores
embaixadores que os enviaram, né, os lacedemônios, e dizem essas palavras, essas coisas, dizem assim, dizem isso. Aí Neosti, eu não lembro o que é Neosti. Vocês lembram, gente, o que é Neosti? Deve ser, eu estou vendo aqui no manual do professor, ele deve ser lately. Então, se é lately, deve ser ultimamente, né? Parece com novo, né? Pode ser, acho que a gente diria recentemente, né? Que os lacedemônios enviaram, né? Embaixadores que disseram essas coisas, essas palavras, tauta, né? Aí abre uma aspa, né? Lacedaemonioi bulontai ten eirenei einai, eirene destai, eantus Helenas autonomos afete. Os lacedemônios, eles querem, né, que a paz exista, a paz existir, a paz haver, né, a paz ser, ou que a paz permaneça, né? E a paz permanecerá e haverá paz se os gregos, né, forem livres, forem autônomos, né? Se os gregos, se vocês deixarem, né, os gregos autônomos, né? Se vós deixarem os gregos deixardes, né, os gregos autônomos, né? É porque tá no de segunda pessoa, é sempre difícil de traduzir o vós, né? Segunda pessoa, esse afete, né? É uma segunda pessoa do plural, né? Afete. Vocês estão vendo? Afete. Se vocês deixarem, né, os gregos dos helenas autônomos, no sentido de que eles não precisariam mais pagar impostos, né, para Atenas, né? Vocês estão entendendo? Atenas estava controlando as cidades gregas. Aí, continuando aqui, sim. Que leu sim remas ten arken afienai. Então, eles ordenam a nós que desistamos do império, né? Tudo buleu estai dei. Então é isso então é sobre isso que é preciso decidir ou deliberar. Poterotenarken a fomen, se nós desistimos do império, polemon prostus peloponesios poiesometha, ou faremos guerra contra os peloponésios. Rode de Caiópolis, Zeu Efe, tu testine keino. Aí o Dicéopolis diz, Zeus, então é isso? Aí, Nino, é isso, literalmente é isso, é aquilo, mas a gente diz assim, então é isso, né, uma coisa assim, né? Aí, Nungar epistamai ti roi corintioi, eis orgen
catastantes litus efemas efiesan gnontes hoti atenaioiesmen ala speudomen, ó pai, hina en kairoi paromen. Aí ele diz, agora, pois eu compreendo por que os coríntios, se levantando e com raiva, né, lançaram pedras contra nós, sabendo que nós éramos atenienses. Mas vamos nos apressar, ó filho, ó garoto, para chegar, né, em tempo, né, no tempo certo, né? Sim, na história passada, né, eles tinham sofrido isso, eles estavam viajando, né? São um pai e filho que estão viajando, gente, para quem não está acompanhando a história, e eles passaram por Corinto, e quando as pessoas de Corinto souberam que eles eram atenienses, eles quase foram apedrejados, porque eles foram considerados são tanto os basicamente os espartanos e os coríntios, mas mais especificamente os espartanos. Aí aqui Eutis Hormessan kai estas pilas aficomenoi prosten picna etrecon. Então, imediatamente, então, eles partem e, chegando às portas, né, da cidade, eles correm para a Pinix. Ekeide ede snegeireto rodemos caimirioi pareçam. Aí aqui, lá, né, já o povo já se reunia e estavam, uma multidão estava presente, né, 10 milhares estavam presentes, você pode dizer, né, uma quantidade incontável, né, tus pritanes menontes. Aí os prítanes estavam presentes, né, os representantes das tribos dos cidadãos, né, os prítanes. Aí Dioligo deiseutontes roi te pritanes kai ro epistates kai roi aloi buleutai e catidzon. Em pouco tempo, né, entraram, né, tanto os prítanes quanto, né, o presidente, né, como é que ele chamou aqui? Ele chamou de epístata, o presidente ou epístata, né, o presidente da Assembleia, né, e outros, né, assim, conselheiros, né, buleutai aqui seriam conselheiros, né, se sentaram, né, ekatidzon, epeitade, e depois, em seguida, esigesan men roiparontes, silenciaram, né, os presentes, rodehiereus, proston bomon, proseuton, totehiereion, etisse. Então o sacerdote se aproximou do altar e sacrificou a vítima, né, o hiereion, né, o sacrifício, né, a vítima. Caitois teois euxato, e orou aos deuses, toi theois, rina toi demoi eumeneis ossim,
para que fossem, né, os deuses, né, fossem gentis com o povo, fossem benevolentes, né, com o povo. Entalta de Romen Epistates, naquele mesmo momento, né, o presidente, o epístata, toquerica ekeleuse to probuleuma anagnonai. Ele mandou, né, o arauto, né, ler, né, o probuleuma. O que é o probuleuma? É o projeto de lei. Aí, Rodekerix to probuleuma anagnus todemo eretopoteron dokei eutis se fidzestai cre proteron boleustai peritu pragmatos. Então, o arauto, né, ele, tendo lido, né, o projeto de lei, ele perguntou ao povo se parecia bom a ele, ao povo, né, votar imediatamente ou deliberar sobre a questão, sobre as coisas, sobre a coisa. A coisa aqui é melhor chamar de questão. Aí, rodedemos equeirotonese delon rotipantes bulontai peritu pragmatos buleuestai tossuto ontos. E o povo, né, votando com a mão, né, equeirotonese, mostrou que todos desejavam, né, queriam, né, sobre a questão, né, deliberar, tão grande, tão importante sendo, né? Aí, tossuto ontos, né? Sendo tal sendo, né? Tal questão, né? Tal coisa sendo, né? Ontos. Entalta de Rokerix Eipen. Então, né, naquele mesmo momento, o arauto disse: Tis agoreuen buletai. Quem quer falar? Né? Quem quer falar na assembleia, né? Tonun retoron poloi prostobema pariontes egoreon. Então, dos oradores, muitos se aproximaram, né, da tribuna. Bema é a tribuna, acho que está faltando um acento aqui. Se aproximaram da tribuna, né, ou melhor, estando próximos da tribuna, não, é se aproximando mesmo, se aproximando da tribuna, discursaram, né, falaram, aloimen, legontes hoti cre polemein aloide hoti uden cre empodion einai tes eirenes. Aí esse aloi, tá vendo aqui esse aloi, é para ser assim, uns e outros. Você não deve traduzir como outros e outros. Você deve aloimen e aloide. Tá vendo aqui, ó, aloimen, aloide. Você deve traduzir assim, com uns o quê? Uns oradores, né? Uns oradores dizendo que era necessário guerrear, era necessário guerrear, outros que nada era necessário
que era necessário não haver nenhum obstáculo para a paz, obstáculo para a paz, obstáculo da paz. Literalmente é meio complicado essa última frase aqui, mas é mais porque está dito assim: nada necessário obstáculo ser da paz. Outros, mas outros que nada é necessário obstáculo ser da paz. Tá dando para compreender? Então, outros disseram que não deveria haver nenhum obstáculo para a paz. Nada deve permanecer no caminho da paz. Boa. Até o Márcio deu uma dica aqui que ele botou aqui, no caminho em pódio. Mas esse pódio é como se fosse um empecilho, um obstáculo, né? Olha, o Tobema é com um circunflexo, ó, a tribuna. Sim, aí então a gente passou um pouquinho do horário, mas é normal, assim, 10 minutinhos assim, foi bom, né? Foi tranquilo, deu para a gente fazer a leitura, né? E aí amanhã a gente entra já falando da gramática sobre o subjuntivo. Mas aí vocês leiam, né, já esse capítulo aqui 21, tudo bem? Tchau, gente. Deixa eu ver aqui quem é que estava aqui hoje. Estava aqui hoje. Era quem mesmo? Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Meu Lorde, seu jantar chegou. Viviane, Eduína, Gabriel, né? Jordi. Agradeço pela presença.